Caros alunos do curso de Cálculo 1, licenciatura em Ciências da Univesp, bem-vindos. Nós estamos na última semana do curso, últimas aulas, e vamos fazer um fecho desta disciplina de cálculo. Na aula de hoje eu vou abordar essencialmente dois problemas, que são problemas muito ricos, muito complexos, e que vão mostrar para vocês a importância da gente estudar cálculo. Eu tenho falado disso ao longo das aulas, e vamos fazer uma análise muito bonita de duas situações muito interessantes e mais ou menos complementares. Numa eu vou usar a ideia de integral, na outra mais a ideia de derivada. Então eu vou começar com um problema que é um problema importantíssimo em matemática, em ciência, na história da humanidade, que é o cálculo da área do círculo. A gente conhece algumas fórmulas para umas poucas figuras que a gente conhece área, e a área do círculo é uma figura extremamente importante, cuja área teve uma importância muito grande na história da ciência. Todos nós sabemos, né, o que é um círculo e qual que é a fórmula da área do círculo. πr ao quadrado, π é um número real, constante, e vou fazer alguns comentários sobre esta singela fórmula. Primeira coisa, o cálculo nos fornece uma maneira de calcular esta área completamente rigorosa e precisa, que não é a maneira que o Arquimedes fez. Mas eu vou mostrar então como que o cálculo nos fornece uma ferramenta que permite calcular a área do círculo. E vai ser um trajeto comprido, é uma coisa que envolve uma série de aspectos que nós vamos discutir ao longo desse exercício. Primeira questão, para calcular a área do círculo, eu preciso equacionar o círculo. Então a primeira pergunta que vem é uma equação para essa figura. No caso, eu vou fazer a equação da circunferência, que é o contorno do círculo. O conceito de circunferência, vocês se lembram, é o conjunto de todos os pontos de um plano que distam uma distância fixa, que equidistam de um ponto dado. Esse ponto a gente chama de centro e a distância vou chamar de raio, vou indicar pelo R minúsculo. Então a primeira coisa que nós precisamos é equacionar a circunferência. E isso é uma questão que remonta ao ensino médio. Vou equacionar a circunferência de centro na origem e raio R. Então, imagina um sistema de coordenadas, eixo das abscissas e ordenadas, x e y, e a circunferência de centro na origem e raio R. É o teorema de Pitágoras que intervém aqui e que permite equacionar a circunferência. Esse segmento que está em vermelho, que é a hipotenusa desse triângulo retângulo, é o raio da circunferência, então raio ao quadrado, e os lados desse triângulo retângulo são exatamente a abscissa x e a ordenada y daquele ponto que está ali na circunferência. Isto é o y, isto é o x. Então, por conta do teorema de Pitágoras, nós temos a equação da circunferência, R2 igual a x2 mais y2. Isto é um tema típico de ensino médio. E eu aproveito para fazer uma pausa aqui. Muitas vezes a gente acha que tem muitas deficiências do ensino médio. Eu, pessoalmente, passei por essa experiência. Quando eu estava terminando minha graduação, eu fui dar aula num colegial, numa escola da rede estadual, numa escola que hoje é a ETEC, e eu me senti completamente inseguro, porque eu achava que eu tinha deficiências de formação de ensino médio. E eu estava terminando a graduação. E quando eu fui preparar as aulas, eu descobri que ao longo da graduação eu tinha superado muitas daquelas deficiências que eu achava que eu ainda tinha de formação de ensino médio. Ao estudar cálculo, a gente acaba revendo naturalmente muita coisa de ensino médio e fechando essas dúvidas que a gente traz das séries anteriores. Para calcular a área usando cálculo, a gente vai usar a ideia de integral, que vocês viram nas aulas passadas. A área de uma região é dada pela integral definida de uma certa função. A integral definida de uma função positiva dá a área debaixo do gráfico entre o ponto inicial e final daquele trecho. Então eu preciso olhar para a circunferência, mas agora não mais como aquele desenho, que era uma circunferência inteira. Olhar como gráfico de uma função definida num certo intervalo, e aí eu vou tomar a integral definida desta função dentro desse intervalo. A função vai ser a função raiz quadrada de x2 menos y2, que vem de eu isolar o y na fórmula da equação da circunferência. Então eu estou passando da equação geral da circunferência para uma função cuja integral eu vou calcular. A área do círculo é dada pela integral definida de menos r a r, porque esta função está definida de menos r a r, é o domínio dessa função. A raiz quadrada tem que ser a raiz quadrada de um número positivo, então
para que isso seja positivo, o x vai de menos r a r. A integral da função da área debaixo do gráfico. E por que eu multipliquei por 2? Porque quando eu calcular esta integral, eu vou estar calculando a área de metade da circunferência, a metade de cima. Então o problema agora virou calcular essa integral definida. O cálculo nos dá essa ferramenta. Agora vamos continuar. Inicialmente eu vou pensar na primitiva dessa função. A função que está envolvida nessa fórmula, da qual eu preciso calcular a integral definida de menos r a r vezes 2. A primitiva vai ser útil no uso do teorema fundamental do cálculo. Precisamos da primitiva. Então, mais um pouco agora de matemática anterior. Eu vou fazer uma substituição primeiro e daí eu vou cair num problema de trigonometria de ensino médio. Mas antes de chegar lá, vou usar a substituição aqui. Onde tem esse x, eu vou trocar por r seno θ. Aí com o professor Pedro vocês viram que tem uma regra prática de operar. Eu pego esse x aqui, eu escrevo dx, eu derivo essa função, fica r cosseno θ, e eu escrevo dθ. E eu mudo a variável de integração. É uma formulinha prática de operar com integral. E observe que como o x vai de menos r a mais r, nesta fórmula, quando eu colocar aqui r, cancela, o seno θ tem que ser 1. Então o θ π sobre 2. E quando eu colocar menos r, cancela o r, o seno θ tem que ser menos 1, menos π sobre 2. E com isso eu fiz o que nós chamamos de substituição, que é uma mudança de variável na integral. E no lugar do x, eu ponho o r seno θ. Está ao quadrado. Então aqui R2 seno quadrado. Eu vou colocar esse R2 em evidência. Ele vai sair para fora da integral. Aqui. Dentro da integral vai ficar 1 menos seno quadrado, e o R2, o R sai para fora, cosseno quadrado. Portanto, fica um R cosseno quadrado. Aqui está escrito R2, mas é R. R cosseno quadrado. Ok? Então, eu agora preciso fazer essa integral dessa função que tem um cosseno quadrado. Cosseno quadrado, gente. Cosseno quadrado, como é que eu faço a integral disso? E eu vou voltar agora para a trigonometria do ensino médio. Olha que bonitinho. Eu vou pegar fórmulas básicas da trigonometria do ensino médio para transformar o cosseno quadrado. Isso vai gerar uma nova discussão interessante para a gente. Todo mundo sabe que seno quadrado mais cosseno quadrado é 1. Relação fundamental da trigonometria, uma fórmula básica da trigonometria do ensino médio. Uma outra fórmula é a cosseno de 2θ. Cosseno quadrado de θ menos seno quadrado de θ. Usando essas duas fórmulas, se eu somá-las, vem um cancelamento do seno quadrado com menos seno quadrado, fica 2 cosseno quadrado e fica a soma de 1 com o cosseno de 2θ. E passando 2 dividindo, eu obtenho o cosseno ao quadrado de θ dado por essa fórmula. Pausa para mais uma reflexão. Quando nós estamos dando aula de trigonometria no ensino médio, temos uma dúvida, uma decisão a tomar. Quantas fórmulas nós vamos apresentar para os nossos alunos? Uma estratégia é colocar um monte de fórmulas, que é muito chato, o aluno tem que memorizar um monte de fórmulas. Mas aí ele fica com fórmulas prontas para usar em cada problema. Por exemplo, essa poderia ser uma fórmula colocada para os alunos. Outra estratégia é dar um número menor de fórmulas e pensar o seguinte: quando o aluno tiver que usar uma fórmula que não está naquela lista de fórmulas básicas, ele vai ter que fazer uma pequena dedução, como eu acabei de fazer aqui. Então, isso é algo que o professor tem que decidir, ele tem que olhar para a turma, ele tem que olhar para aquela classe e ele tem que decidir qual estratégia ele vai usar. Se ele coloca mais fórmulas, exige mais memorização dos alunos, mas eles têm mais facilidade a partir daí, ou se ele põe menos fórmulas na matéria e deixa os alunos terem que fazer deduções. Eu, pessoalmente, sempre prefiro colocar um número menor de fórmulas e esse tipo de fórmula ter que calcular na hora que precisa. Mas isso é algo que cada professor tem que ter a sua visão de como fazer. Bom, voltando para a nossa integral, como eu tenho o cosseno ao quadrado, fica 1 mais cosseno de 2θ sobre 2, a minha integral fica θ sobre 2 e seno de 2π sobre 4. Então aqui tem um problema de primitiva agora. Por que primitiva? Cosseno, a primitiva de meio, que é uma constante, que é θ sobre 2. Aqui está a primitiva do meio.
como é constante, integrado em θ, é θ e o meio multiplicando. E primitiva do cosseno de 2θ, que é seno de 2θ sobre 4. Aqui estava sobre 2, aqui fica sobre 4. Vamos pensar por quê. Imagina que vocês vão derivar o seno de 2θ. Derivada do seno é o cosseno, calculado em 2θ. E pela regra da cadeia, deriva o 2θ, que dá 2, mata esse 4 que está aqui, fica 2. Então, a primitiva do cosseno de 2θ sobre 2 é o seno de 2θ sobre 4. Então, a gente chegou numa situação de ter a primitiva. Agora, a área vai ser 2 vezes essa integral de menos r a r, que na verdade virou integral de menos π sobre 2 a π sobre 2 na nossa fórmula. Então, eu estou colocando aqui na fórmula π sobre 2, π sobre 2, aqui eu estou colocando menos π sobre 2 e menos π sobre 2. Tá ok? E tudo isso, então, vai gerar aqui um π sobre 4, um 0, um π sobre 4. Aqui vai gerar um π sobre 2, que vai cancelar com esse 2, e vai sobrar a fórmula conhecida nossa, que é a fórmula da área da circunferência. Ok? Então, esse é um exemplo que eu acabei de fazer, que dá a área de um círculo, é um exemplo que teve uma importância histórica muito grande. Agora, eu vou mudar completamente de abordagem. Vou falar de um problema que tem a ver com teoria de conhecimento, de cognição. Os profissionais da área de aprendizado muitas vezes modelam situações de aprendizado com fórmulas matemáticas. Aqui eu vou falar de uma coisa chamada curva de aprendizado. Então é uma abordagem muito interessante que vocês também podem refletir um pouco sobre ela. É uma tentativa de olhar problemas que normalmente são considerados humanísticos, né, como que uma pessoa aprende, e tentar quantificar isso para efeito de mensurar o ritmo de aprendizagem de um aluno e de uma pessoa, em qualquer área que ela esteja aprendendo. Então, essa função que é dada por esta fórmula, m menos m exponencial de menos kt, é chamada curva do aprendizado. Vamos tentar entender um pouquinho essa fórmula e ver o que o cálculo nos ensina sobre ela. Primeiro, m é uma medida do desempenho máximo que uma pessoa pode ter numa atividade. Então você pode medir isso em porcentagem do aprendizado, em uma escala qualquer de conhecimento. M, então, é o máximo que eu posso saber sobre uma determinada habilidade. É a habilidade máxima que eu posso ter. Pode ser dirigir um automóvel, pode ser memorizar a tabuada, qualquer coisa que eu quero atingir como uma habilidade a ser desenvolvida. O K é uma coisa que depende de cada pessoa, da atividade desenvolvida, do meio de aprendizagem. E os especialistas em teoria da cognição dizem que esta fórmula, m menos m exponencial de k, dá uma medida do quanto que a gente adquiriu de habilidade numa determinada atividade. Olha o que o cálculo nos conta sobre essa fórmula. Por exemplo, derivando. Derivando, eu obtenho pela regra da cadeia, essa parte, e aqui derivada da constante. A derivada da constante é 0. E aqui regra da cadeia. Constante fica parada, derivada da exponencial, que é a própria exponencial, e a derivada do expoente, por causa da regra da cadeia, que é menos k. Então, abaixa um expoente menos k, faz isso ficar mais, e aparece um k aqui. Olha uma conclusão. A derivada do aprendizado é positiva. Isso significa que o nosso desempenho é sempre crescente. Olha a relação entre uma teoria tipicamente humanística de conhecimento e uma modelagem matemática. A fórmula está me dizendo algo que nós já sabíamos, que quando nós começamos a treinar uma determinada atividade, o nosso desempenho tende a ser sempre crescente à medida que nós vamos nos empenhando naquela atividade. Outra observação, o limite da nossa função, quando t tende a infinito, ou seja, quando o t passa, quando o t avança. Quando o t avança, t vai para infinito, kt vai para infinito, menos kt vai para menos infinito, exponencial indo para menos infinito, ela vai para zero. Lembra do gráfico da exponencial? O gráfico da exponencial, quando o x vai para infinito, ele vai para infinito. E quando o x vai para menos infinito, ele vai para zero. Nós recordamos o gráfico da exponencial no começo da disciplina.
Então, isso vai para zero quando t tende a infinito. Portanto, o limite é m. De novo, a fórmula está mostrando uma coisa que a gente já sabia, que quando o tempo vai passando, nós vamos nos aproximando do máximo desempenho possível que nós podemos ter numa determinada atividade. Uma outra coisa, o limite da derivada. A derivada é km e elevado a menos kt. Quando t tende a infinito, como isso tende a zero, a derivada tende a zero. Interpretação ligando matemática com teoria de cognição. O limite é zero, quer dizer que o limite da derivada é zero. Derivada é a velocidade do aprendizado. Então, nós aprendemos cada vez mais devagar, porque à medida que nós estamos desenvolvendo nossas habilidades, a velocidade com que nós adquirimos mais habilidade vai ficando cada vez menor. É por isso que quando a gente está aprendendo alguma coisa, começa a ficar muito custoso melhorar, porque a gente já está chegando numa situação que a velocidade de aprendizado é menor. Então é interessante observar isso, a fórmula é coerente com esse fato. Vocês estão vendo uma ligação entre matemática e uma teoria de aprendizado? Uma segunda coisa, nós podemos fazer a segunda derivada, que é a derivada da derivada. Isso é constante km, a derivada da exponencial, que é a própria, e derivada do expoente pela regra da cadeia. Abaixo o expoente menos k. Fica menos k ao quadrado m exponencial. Isso é negativo, quer dizer que a curva de aprendizagem tem concavidade para baixo o tempo todo. Eu até posso mostrar para vocês qual é a cara dessa curva. Essa é a curva que mede o nosso ritmo de aprendizagem com o passar do tempo. Essa curva, a nossa aprendizagem sai de zero. No começo a gente aprende rapidamente, a gente adquire habilidade rapidamente. Depois começa a ficar mais difícil, a velocidade de aprendizagem fica menor e no limite a gente tende para o máximo de domínio daquela competência que a gente está treinando. É muito bonito esse exemplo porque ele conecta uma modelagem via cálculo com uma visão de teoria de cognição, teoria da aprendizagem. Então, esses dois exemplos que eu mostrei para vocês mostram como que cálculo pode abrir portas para futuras investigações, para futuros estudos. Esse tipo de curva aqui, da curva do aprendizado, ela se ajusta para muitas atividades, ela é muito estudada em muitas coisas. Qualquer habilidade que a gente queira desenvolver, ela se ajusta. Para quem quiser estudar mais, aí o pessoal que vai se aprofundar em matemática, vai ver um conceito chamado equação diferencial. E aquele modelo do aprendizado, ele vem de uma formulinha básica que contém todas aquelas ideias. O que, na verdade, os estudiosos de aprendizagem dizem é que a velocidade da aprendizagem, que é a derivada do domínio da competência, é proporcional à diferença entre a habilidade máxima e a habilidade adquirida. Isso chama-se uma equação diferencial e é a partir daí que se chega naquela fórmula que eu mostrei para vocês, o limite, a derivada segunda, que eu mostrei o gráfico. Isso é uma coisa muito interessante. Para quem for se aprofundar em matemática, isso vai ser uma coisa muito frequente. Ter uma equação que modela um problema, resolve a equação e acha a função solução. Numa outra linha, quem quiser se aprofundar na questão da área que eu falei, né? Eu calculei a área do círculo, por que isso é interessante e que outras portas isso abre. Por exemplo, não foi assim que o Arquimedes fez. O Arquimedes fez esse cálculo de uma outra forma e que levou a uma outra maneira de provar que a área do círculo é aquilo. Como é que o Arquimedes fez? Isso, quem quiser estudar então, um pouco de história da matemática pode analisar com mais profundidade isso. O Arquimedes provou que a área de um círculo era proporcional ao quadrado do raio. Então ele pegou duas áreas de dois círculos, mostrou que isso era proporcional ao quadrado do raio. Se você sabe proporção, você pode passar um dividindo, outro multiplicando e obter que a área dividido pelo raio é constante em toda a circunferência. Então foi isso que o Arquimedes fez e concluiu que a área de um círculo era uma constante vezes o raio ao quadrado. E que constante era essa? Olha que coisa bonita. Foi assim que o Arquimedes fez. Ele saiu da área, mostrou que a área era uma constante vezes o raio ao quadrado. Essa constante é o π, que na
matemática grega não era conhecido do jeito que nós conhecemos, como 3,14159. Os gregos não usavam essa notação decimal com algarismos indo-arábicos. Os gregos trabalhavam com relação entre inteiros. Para os gregos, o π era tipicamente 22 terços, números desse tipo. 22 terços é uma boa aproximação de π. Mas o π apareceu na história da matemática nesse tipo de contexto, como uma constante de proporcionalidade para o cálculo das áreas dos círculos. Então fica aqui um convite para quem quiser também estudar um pouco de história da matemática, que vai poder comparar até essa maneira como a gente pode resolver um problema hoje, usando o cálculo, e a maneira como a gente pode olhar como que foi feito ao longo da história da ciência. Legal? Tá ok?